Boa noite, gente. Então, vamos fazer a aula gravada. Hoje, provavelmente, a gente vai falar sobre as 3 primeiras páginas, que é o contexto mais histórico do direito tributário. Vamos lá. A evolução histórica do direito tributário. Descrição histórica do direito tributário, sua evolução e surgimento de alguns tributos até a Constituição de 88, que é a nossa Constituição vigente hoje. Vamos juntos, gente. Além das características do direito tributário, frente ao seu papel como ramo autônomo do direito, um estudo sobre tal matéria não pode abdicar de levantar a gênese. O que é a gênese? A origem e o desenvolvimento, do direito tributário através da história, visto que permite situar melhor os temas a serem abordados e a melhor compreensão dos mesmos por indagar suas origens e consequência e apontar fatos que precedem e determinaram novas circunstâncias. Ficou um pouco errado essa apostila. Ou seja, gente, para o direito é muito importante a gente saber o contexto histórico. O que estava acontecendo na sociedade? Por que foi necessário criar um direito tributário? É isso que a gente vai ver. O direito, por sua característica histórico-cultural, não admite o estudo de qualquer dos seus ramos sem uma noção antecipada da sua evolução dinâmica, ou seja, seu desenvolvimento contínuo e que nunca apresenta a mesma feição no tempo e espaço. O direito tributário, como os demais ramos da ciência jurídica, formou-se lentamente, nada do dia para a noite, gente? Com o aparecimento da sociedade humana, o homem sentiu a necessidade de um fundo financeiro, fruto da colaboração dos membros da coletividade a fim de poder fazer frente às necessidades coletivas. Assim, começaram a aparecer as primeiras contribuições compulsórias. O que é contribuições compulsórias? São contribuições obrigatórias, gente? Que à época possuíam diferentes nomes e formas das concebidas para os dias atuais, até porque as instituições eram outras, assim como as autoridades e os processos da época eram outros. Ou seja, hoje em dia a gente tem ICMS, IPTU, IPVA, Imposto de Renda. No passado tinha outro nome, esses tributos a gente vai ver. Observa-se na história que as imposições tributárias passaram por uma evolução que foi desde caracterizada por vexatórias até contribuições compulsórias pelos costumes e mais tarde pela lei. Por que vexatória, gente? Porque você vai ver que é até engraçado os tributos que eram instituídos no Brasil na época do Império. E compulsório porque era uma coisa muito obrigatória, como a gente vai ver, muito obrigatória e muito abusiva, como a gente vai ver mais pra frente. Primeiro, ela pelo costume, você contribuía com os impostos porque esse era imposto porque todo mundo pagava, e depois foi estabelecido em lei. Continuando. Passaram de prestações pagas com a força braçal. Primeiramente, a gente pagava tributo trabalhando no braço, em espécie, ou seja, in natura, Por exemplo, dando 1/3 da sua lavoura, dando 20% do ouro, e chegando até o dinheiro em si. Aí o pagamento passou a ser em dinheiro. Na política, passaram de contribuições sobre forças para contribuições definidas em lei. Antigamente era assim, você pagava o tributo, ou você apanhava, ou você era preso. Hoje em dia, e depois de um certo tempo, deixou de ser empregado à força e passou a ser uma obrigação definida em lei. O direito tributário, como entendido hoje, é de recente formatação, própria do Estado moderno, com suas normas delimitadoras da ação estatal e que regula as relações entre poder público e contribuinte. A gente viu isso na última aula. Se olharmos a época do descobrimento do Brasil, observaremos que o chamado direito pátrio, ou seja, o direito aqui do Brasil, era, na verdade, um artigo de importação, ou seja, um imposto compulsoriamente ao colonizado. Ou seja, o que houve foi o transplante da organização jurídica portuguesa ao nosso país. No início, a gente não tinha regra própria. A gente importou a regra de Portugal, que dava certo lá em Portugal, para um país que estava começando, como era o Brasil naquela época, há 500 e tantos anos atrás. O Brasil somente teve seu próprio direito depois da proclamação da independência em 1822. O Brasil foi descoberto em 1500, olha como demorou.
Nessa viagem histórica, encontramos o direito tributário como forma diferente, através do registro, do que seria um imposto da época. O chamado Quinto do Pau-Brasil. Esse é bem famoso. Foi o primeiro tributo transplantado em terras brasileiras. O que era esse tributo? Ele era pago à coroa por todos os tesouros ou descobertos no Brasil. Seu nome representa a alíquota fiscal. O que é a alíquota fiscal? A porcentagem, né? É a forma de pagamento. Tendo em vista que a moeda corrente em Portugal não havia sido adotada nessa terra e todos os pagamentos à coroa portuguesa eram feitos com madeiras de árvore de pau-brasil. Ou seja, a nossa moeda era o pau-brasil. Tipo assim, eu quero comprar essa terra sua. Então você tem que me dar 500 pau-brasis. Brasis? Paus, eu não sei. Vou ter que até olhar o plural de pau-brasil. Ou paus-brasil. Depois a gente olha isso. Português e sua complexidade. Ou seja, não tinha uma moeda. No Brasil, tudo era pago com pau-brasil, in natura, em espécie. De tanto que era valiosa essa árvore. A arrecadação, bem como a fiscalização dos tributos, eram feitos pelos servidores especiais da coroa, em terras brasileiras denominados os rendeiros e seus auxiliares. Ou seja, quem tomava conta dessa arrecadação eram os rendeiros, né, de Portugal aqui no Brasil. Com o advento do governo geral, né, com a criação do governo geral, foi criado o que seria hoje um cargo de administração pública, chamado de provedor-mor da Real Fazenda, a qual competia a superintendência e fiscalização dos negócios da Real Fazenda, inclusive zelar pela arrecadação de dinheiro público. Na parte tributária em si, verifica-se a existência de tributos ordinários e extraordinários, ou seja, o que é tributo ordinário? É aquele tributo comum que o pessoal já estava acostumado a pagar. E extraordinário eram os tributos assim, mais louco, novo, que a coroa precisava de dinheiro e criava aquele tributo a jato. Como tributos ordinários encontramos renda da Real Fazenda, cobrado pelo monopólio do comércio, direito das alfândegas, quinto dos metais e pedras e a dízima. Rendas do governo geral, cobrado pelo monopólio de qualquer engenho, direito de passagem dos rios, até isso, gente, era cobrado. Direito dos escravos, quinto do pau-brasil. Esse quinto do pau-brasil a gente já viu como funcionava. Especiarias e drogas. Já como extraordinários, vemos as derramas. Derrama, gente, foi um imposto criado aqui em Minas Gerais. Era uma taxa que os mineradores, aqui tinha muito ouro, X% do que eles encontrassem nas minas, tinha que ser passado pela coroa. Fintas e contribuições são impostos da época, não interessa tanto pra gente, só a título de conhecimento mesmo. Os tributos de modo geral, continuavam a ser cobrados pelos rendeiros, que possuíam poderes até para prender o contribuinte em atraso com suas obrigações fiscais. Isso acontece hoje em dia, gente? Não. Ninguém vai preso, não. A não ser que seja, não por atraso, né? A não ser que seja um crime, né, contra a ordem fiscal, aí sim. A moeda ainda não era utilizada no pagamento dos tributos, que continuava a ser quitada em natura, ou seja, natura quer dizer em espécie, por exemplo, em pau-brasil, em ouro. Um sistema tributário ou organização fiscal quase não existia. Os órgãos principais da administração da fazenda eram as juntas da fazenda, composta de ouvidor-geral, intendente da marinha, procurador da coroa e escrivão, todos sob a presidência do capitão-mor. As alfândegas, sob a administração de um juiz e um ouvidor auxiliados por um escrivão, um tesoureiro, oficiais e guardas, e, por fim, as mesas de inspeção, que examinavam, classificavam e designavam a qualidade dos gêneros que se pretendia exportar. O regime, no entanto, dava muita margem à evasão fiscal, fraudes e contrabando. Então, não era um regime eficaz. Em 1762, foi nomeado vice-rei do Brasil o general Gomes Freire de Andrade. Este governo deu continuidade à forma de exigir tributos, ou seja, nada mudou, destacando apenas para a criação de alguns novos. Criou mais. O subsídio literário, gente, esse imposto é muito engraçado. Era o dinheiro da pinga aos professores, né? Era o imposto sobre a aguardente, sobre a pinga, para pagar os professores. Até que esse tributo
foi legal. O mestrado das ordens militares, direitos da pólvora estrangeira, subsídio da cana-do-açúcar, do algodão, do tabaco em pó, além do imposto sobre ouro, botequins, tabernas e aguardente. Ou seja, só criou mais impostos. Na chamada época da Corte Portuguesa, de 1808 a 1815, o Brasil foi transformado em capital do reino e teve seus portos abertos aos navios estrangeiros das nações aliadas à coroa, ou seja, parou de ser exclusivo de Portugal. Começou a chegar outros navios, né? A gente era um país muito rico. Dando ponto final ao regime de segregação comercial. Dom João também implantou medidas importantes para organizar o Brasil. Criou o Banco do Brasil. Vocês sabiam que quem criou o Banco do Brasil foi Dom João? É o banco mais antigo do Brasil. O Tesouro Nacional, extinguindo as juntas da Fazenda. O Tesouro Nacional existe até hoje. Instituiu o uso de moedas de ouro, prata e cobre nas transações de negócio. Então agora existia moeda, né? Não tinha que ser pagamento in natura. Como destaque negativo, observamos, no entanto, o uso dos tributos de forma irresponsável e usurpadora. Portugal roubava da gente, tendo em vista seu uso para cobrir a mudança da família real para o Brasil. Viagem essa que acarretou grandes despesas e foi coberta pela arrecadação. Ou seja, esse monte de imposto foi para bancar a vinda de todo mundo, da família real de Portugal, fugida, né, para o Brasil. A gente já começou sendo roubado, né? Esse foi o primeiro grande rombo fiscal do Brasil. Resta claro o uso do tributo para aumentar a receita pública, a fim de cobrir gastos alheios às necessidades sociais. Ou seja, não era para asfaltar não, né, gente? Não existia asfalto. Não era para abrir rua, não era para ajudar na saúde das vilas, não. Era para bancar, né, a mudança da família real. Esses tributos criados na época destacam-se cobrados por direito de importação, de guindaste, décima de prédios urbanos, pensão para a capela imperial, olha os tributos, contribuição de polícia, imposto de cisa dos bens de raiz, meia cisa dos escravos, décima das heranças e legados, imposto de selo sobre o papel, direito de entrada de escravos novos, até para entrar escravos novos, a pessoa que comprava escravo pagava imposto. Imposto do banco, subsídio real e novos direitos. Ou seja, haja tributo. O problema é que, como não havia separação fiscal de competências, existiam impostos idênticos cobrados pela corte, províncias e municípios. Hoje em dia, ou a gente paga imposto para o município, ou a gente paga para o estado, ou a gente paga para a União. Não tem como você pagar 3 vezes, na época acontecia. Essa forma de gerência fiscal se prolongou até os governos de Dom João V, 1815 e 1821, quinto não, né, gente? Quarto. E do príncipe regente Dom Pedro, de 1821 a 1822, quando o Brasil já era reino. No período do Império, com a proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, né, a gente já está quase em 1900, o Brasil deixa de ficar unido a Portugal, criando sua unidade política livre e independente. E é o período monárquico. Porém, nem mesmo a nova situação de independência trouxe inovações no âmbito legislativo do nosso país, que continuava a manter em vigor como pátria as leis portuguesas. Ou seja, a gente era independente, entre aspas. As nossas leis continuavam sendo as leis de Portugal. Não tinha um legislativo brasileiro. Enquanto não se organizava um código totalmente brasileiro, né, um código tributário, como a gente hoje tem o CTN, conforme determinava a lei de 20 de outubro de 1823. Desde 1823 estava falando que a gente precisava de um código, mas a gente ainda não tinha um código de leis nosso. Vamos lá. Com a retirada da corte portuguesa, o Brasil vive sua primeira grande crise financeira, tendo em vista que os cofres públicos ficaram vazios, né, gente? Roubou tudo. E, ao mesmo tempo, o Estado com grandes dívidas. Além disso, a fuga de grande quantidade de ouro e prata do mercado corroboraram com o aumento do custo de vida. Em março de 1824, é aclamada a primeira Constituição Política do Império do Brasil. A gente estudou isso. E segundo ela, nosso país passa a ser denominado Império, nação livre e independente com seu território dividido em províncias. Não era estado, gente, era províncias.
com governo monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Naquela época, eram os 4 poderes políticos: poder legislativo, moderador, judiciário e em cada cidade uma Câmara Municipal. Aqui em Piuí, por exemplo, eu sou advogada aqui na prefeitura, como vocês sabem, eu tenho documentos de quando não existia prefeitura, que quem respondia pela cidade era a Câmara Municipal. Hoje em dia os poderes são executivo, legislativo e judiciário. A Constituição consagrou direitos civis e políticos, como de que nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso está na nossa lei até hoje. É o princípio da legalidade, a gente estudou isso também. Também que nenhuma disposição legal poderia ter efeito retroativo, que deveria ser igual para todos. Isso hoje em dia parcialmente ainda existe, né? A lei ela não pode retroagir, salvo se for para beneficiar a pessoa. E a lei é o princípio da igualdade, né? Ela tem que ser igual para todos. Mais especificamente, em direito tributário, destaca-se na letra da Carta Magna, né, da Constituição Federal, que ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado, e definia também que a iniciativa sobre impostos era privativa da Câmara dos Deputados, que as contribuições diretas seriam estabelecidas anualmente pela Assembleia Geral. O Tesouro Nacional administraria a área e cuidaria da arrecadação e contabilidade para cada província. Cada província teria sua Assembleia Legislativa para legislar sobre a repartição da contribuição direta pelos municípios, bem como a fiscalização do uso das rendas. Ou seja, aqui a Constituição da época falava que ninguém estava isento de contribuir, ou seja, todo mundo tinha que contribuir. E aqui estava falando que quem criava imposto agora seria só a Câmara dos Deputados, que eles que iam comandar como que ia ser feito, como que a contribuição ia ser cobrada e tudo mais. Durante esse período, os tributos exigidos eram os mesmos do período anterior e continuavam sem método, uniformidade ou racionalidade na sua importação e cobrança. Por mais que tenham havido mudanças, ainda não tinha um critério racional de cobrança, entendeu? Então ainda era muito falho o nosso sistema tributário. Ainda no estudo histórico do direito tributário, observamos que o período da regência, né, que foi um período histórico, foi bastante significativo para a fazenda pública, tendo em vista a fluência de leis que modificaram algumas formas administrativas. Aqui começou a mudar. Em princípio, destaca-se o decreto de 18 de agosto de 1831, que regulou o processo das ações executivas da fazenda contra os devedores. Isso acontece até hoje, gente. Por exemplo, em Piuí, quem não paga o IPTU, eu faço o quê? Eu entro com uma ação fiscal, que é essa ação executiva. Eu executo a pessoa. O bem da pessoa ele pode ser até penhorado para pagar o IPTU dela, mesmo que seja o único bem dela. O bem de morada ele é impenhorável, mas no caso de IPTU não. Se a pessoa tiver só uma casinha e ela não pagou o IPTU, a gente, através da execução fiscal, a gente pega a casa da pessoa para receber a dívida do IPTU. A Lei de 4 de outubro do mesmo ano, que organiza o Tesouro Nacional e cria a Tesouraria das Províncias. Isso tudo aconteceu em 1831. Destaque também para a Lei de 15 de novembro, que é precursora da tão aguardada e necessária reforma tributária, já que promove uma uniformização da arrecadação dos impostos, evitando a multiplicidade de taxas e as imposições sobre a importação e exportação de todos os gêneros de mercadoria de uma província para outra. Aqui também já tem grande mudança, né, gente? Porque não passou a não pagar mais para a União, para o Estado, para o município, né? Teve uma uniformização dessa arrecadação. E exportação de todos os gêneros de mercadoria de uma província para outra, a gente já leu, estabelecendo uma só razão aduaneira, ou seja, um só imposto, tanto para a entrada e saída de mercadoria, e criando um imposto sobre as casas de moeda e de leilão, ou seja, foi muito importante essa criação de imposto das casas de moedas e de leilão, era onde o rico estava, né, gente? Até hoje, o rico ele não é tão tributado como deveria ser. Em 1832, nova lei também contribuiu para a alteração do regime tributário, através da busca pela descentralização fiscal
e a discriminação de rendas entre o governo. Receita geral com 22 rubricas, como eram chamadas. Rubrica, gente, é como... Deixa eu só colocar meu carregador aqui, senão minha bateria vai acabar. Rubrica é um planejamento que o governo faz de como o dinheiro vai ser gasto. Por exemplo, uma rubrica é a saúde, outra rubrica é a educação. Ai, meu Deus, vai acabar minha bateria. Pronto. E as províncias, receita provincial com os tributos remanescentes que sobravam. No ano seguinte, nova escrita legal orça a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 34. Foi as primeiras leis orçamentárias, né? Eles orçaram a receita, quanto que tinha em caixa e quanto que eles iam gastar, dando assim uma ordem mais criteriosa na organização financeira, além de modificar para 31 espécies os tributos da Receita Geral. Em 1834 surge o chamado Ato Adicional, que modifica a Constituição e traz modificações à organização administrativa mais uma vez, outra mudança. Essa mudança dá mais força e autonomia às províncias, atribuindo a estas, às suas assembleias, a legislação sobre os impostos provinciais e municipais, reservando o direito destes, no entanto, à observação das imposições gerais estatais. A partir daí, a matéria fiscal deixa de ser tratada através de leis orçamentárias. Porém, o sistema tributário ainda apresentava muitas falhas e as províncias ainda não tinham a suposta autonomia necessária pretendida em lei. Só para... Gente, não precisa decorar isso não, é só um contexto histórico. Em 1832, só para vocês situarem, ainda estava muito ruim. A gente ainda não tinha um sistema tributário eficaz. Na época do Segundo Império, mais especificamente no ano de 1842, foram expedidos novos regulamentos sobre tributos, trazendo modificações tão significativas que mais pareciam uma reforma, além da criação de novos impostos, mais impostos. Surge a precursora do atual imposto de renda, a contribuição extraordinária. Essa contribuição extraordinária, hoje a gente chama de imposto de renda. Para quem que era essa contribuição, esse tributo que chamava contribuição extraordinária? Era para as pessoas que recebem vencimentos provenientes do dinheiro público. Entre as mudanças destacam-se ainda as reformulações das tarifas aduaneiras, de importação e exportação, a alteração do sistema de contabilização do Tesouro e a adoção do exercício financeiro em detrimento do ano civil, ou seja, o que é essa adoção do exercício financeiro em detrimento do ano civil? A tributação ela vale durante 12 meses. É a tributação durante aquele ano. A gente vai ver melhor sobre isso. No que se refere aos tributos. O momento político, com lutas civis e externas, trouxeram a necessidade de novos tributos e, mais uma vez, o aumento da carga tributária, que é mal utilizada para tapar os buracos da falta de organização estatal. A vida inteira, gente? Desde a época do Império, a gente usa a cobrança de impostos para sanar a deficiência de administração. Nós vamos parar por aqui para não ficar muito cansativo e na próxima aula a gente continua, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me chamar.